Ao estudarmos o livro de Isaías, dos capítulos 1 até o capítulo 8, a gente só encontra advertências. Advertências ao rei Acaz, advertências ao reino de Judá, advertências a um povo que tinha uma religião formal. Um povo que era religioso, mas uma religião formal. Um povo que não tinha amor, que não demonstrava amor para com os necessitados, cuidados para com os necessitados. Um povo que praticava a injustiça social, a desobediência à vontade de Deus, em total afronta à aliança que havia sido estabelecida. A aliança pressupunha obediência e bênçãos. Deus abençoa a um povo e o povo obedece. Mas ainda, irmãos, um povo religioso que também praticava a idolatria, praticava um sincretismo religioso, era temente a Deus, mas também temia aos outros deuses. Era um povo que praticava a idolatria, que praticava o ocultismo. O rei Acaz chegou até a oferecer um filho em sacrifício a um deus pagão. Nesse sentido, irmãos, Isaías 8:22 mostra qual era a condição do povo, a condição daquele povo. Então olharão para a terra e verão somente angústia e escuridão e sombras de ansiedade e serão lançados em densas trevas. O povo estava em trevas espirituais, em densas, a Bíblia ainda acrescenta um adjetivo, denso, densas trevas, aquelas escuridão que você não enxerga mais nada. E tinha uma advertência para você sair das trevas. Para você sair das trevas, Isaías 8:20 diz o seguinte: a lei é o testemunho. Se não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva, nunca verão a luz do alvorecer. Continuarão nas trevas. Se não atendessem à lei e ao testemunho, se não fossem buscar orientação na palavra de Deus. Era essa a condição, irmãos. E agora, no verso 17 de Isaías capítulo 8, a gente ainda encontra uma esperança. E lá diz assim: esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Isaías está falando assim: eu ainda aguardo no Senhor, eu espero no Senhor. Vamos então agora ao capítulo 9. O capítulo 9, que sucede todos esses outros capítulos que falam de advertência, de destruição, ele começa assim: mas ao que estão aflitos não haverá mais obscuridade. Como é que é, irmão? Começa assim, mas. E o que é mais? Mais é uma conjunção, irmãos, uma conjunção que normalmente indica que o discurso que vem em seguida está em oposição ao discurso anterior. Todas essas advertências, todas essas desgraças, mas o Senhor ainda vai. Mas para os que estão aflitos não haverá mais obscuridade. Vai haver luz para aqueles que estavam aflitos com aquela situação, que não se conformavam com aquela situação. E mais ainda, e fala que essa luz viria na Galileia. Por que primeiro na Galileia, irmãos? Porque a Galileia foi a primeira região a ser invadida por Tiglat-Pileser III, no ano 734, como nós já vimos nas lições anteriores. E para esses que haviam sido invadidos, que haviam sido oprimidos inicialmente, para esses é que começaria a libertação. E os versos 6 e 7, então, de Isaías 9, é uma belíssima declaração messiânica. Quem sabe das mais bonitas declarações messiânicas do profeta Isaías. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte,
Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o reino do trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e fortificar a retidão e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Quem era esse menino, irmãos? Quem era esse menino que ia restaurar o trono de Davi? E agora veja, irmãos, os judeus tiveram um entendimento absolutamente material desse reino. Um reino material, uma restauração física do reino de Davi. Quando Isaías estava se referindo a uma restauração espiritual, futura do reino de Davi. E quem é esse, irmãos? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não é outro senão o nosso Senhor Jesus Cristo, que surgiu 700 anos depois da profecia de Isaías. Agora vamos ver, irmãos, o cumprimento da profecia no Senhor Jesus Cristo. Mateus, capítulo 4, dos versos 12 a 25, mostram o início do ministério de Jesus. Mostram o início do ministério do Senhor Jesus, começando pela Galileia. Após o seu batismo, Jesus foi para a Galileia. E veja, irmãos, 4, do verso 14, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Jesus foi a Galileia, irmãos, para cumprir em cumprimento de profecia, da profecia do profeta Isaías. E o verso 16 diz assim, verso 16 de Mateus 4. O povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que estavam na região e sombra da morte, raiou-lhes a luz. Chegou a luz, irmãos, a luz do maravilhoso conselheiro, a luz do Deus forte, do Pai da eternidade, do príncipe da paz. Lá o Senhor Jesus curou muitas pessoas, curou endemoniados, livrou-os do obscurantismo, livrou-os da escuridão, do ocultismo. Lá o Senhor Jesus chamou o povo ao arrependimento. Lá ele escolheu os primeiros discípulos, que seriam o quê? O seu quartel-general para a implantação do Evangelho, para a divulgação do Evangelho, a salvação em Cristo Jesus. Lá o Senhor começou a libertar o povo. Libertar das doenças, libertar dos preconceitos, libertar das perseguições. E o Senhor Jesus tem libertado a muitos e muitos, durante muito tempo, desde então. O Senhor Jesus libertou a mim, o Senhor Jesus libertou a cada um de nós de muitas coisas que precisaríamos que fossem libertas, que precisaríamos abandonar. O Senhor Jesus nos dá força para isso. Mas eu quero fazer uma pergunta, irmãos. Nós devemos ser gratos pelo que o Senhor Jesus já nos libertou, mas ainda tem alguma coisa que Ele precisa nos libertar? Tem alguma coisa que não está de acordo com a vontade de Deus e que nós precisamos pedir a Ele e nos empenhar, como diz a palavra, operar a nossa salvação? Para que o Senhor Jesus nos liberte algum mal, alguma coisa, algum pensamento ruim, alguma prática ruim, algum preconceito. Esse mesmo Senhor Jesus, irmãos, profetizado por Isaías, essa profecia que veio trazer ânimo para o povo naquele momento e que depois, na época do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, veio referendar a obra do Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo Deus, irmãos, esse mesmo Senhor Jesus, pode nos libertar de tudo aquilo que nós precisamos ser libertos. Que Deus nos abençoe e que a gente tenha essa certeza, essa tranquilidade de poder depositar ao Senhor Jesus Cristo as nossas necessidades e pedir a Ele que nos ajude, que nos liberte, e Ele vai nos libertar.